Se você sofre com ansiedade e não sabe quando deve pedir ajuda de um profissional, fica nesse vídeo que você vai aprender isso aqui. Aprender a quando pedir ajuda, aprender quais são os principais transtornos de ansiedade quando a ansiedade se torna patológica e se você se identifica com algum deles. Então, fica nesse vídeo, dá seu like e se inscreve no canal porque tem muito conteúdo, todos relacionados à ansiedade aqui semanalmente. Então vamos lá? Bom, primeira coisa que precisamos entender e que eu coloquei no vídeo da semana passada é nós precisamos aceitar a nossa ansiedade para então lidar com ela. Se nós não aceitamos, nós não conseguimos nem perceber se ela está paralisando nossa vida, se ela está sendo incapacitante para o nosso desenvolvimento. Toda ansiedade que está sendo incapacitante, toda ansiedade que está sendo um obstáculo para o nosso desenvolvimento, é uma ansiedade que merece atenção e que merece tratamento também, independente de ser um transtorno ou não. Então essa é a primeira dica. Se você percebe que seu sentimento está sendo incapacitante, que está dificultando o seu desenvolvimento, a terapia pode te ajudar muito. A terapia não é só um extintor, né, onde apaga o fogo ali, age no momento de emergência. Ela também pode ser preventiva. Então, se você percebe que sua ansiedade está alcançando níveis elevados, você pode buscar a terapia para ter uma vida mais gratificante e mais tranquila nesse sentido, tá? Então vamos lá para o que são os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são momentos em que a ansiedade negativa ela tomou uma proporção muito grande e ela está ali afetando o seu desenvolvimento. Vamos para os mais comuns dos transtornos de ansiedade. O primeiro é o transtorno do pânico, antigamente chamada de síndrome do pânico. Ele tem algumas características básicas, né? São pessoas que têm crises de ansiedade com alguma frequência, né? E essas crises de ansiedade, elas interferem também na rotina dessa pessoa, no humor dessa pessoa. Além das crises de ansiedade, tem uma característica que é fundamental aqui no transtorno do pânico. A pessoa desenvolve medo das suas reações físicas, tá? Então, lá na frente eu vou falar de vídeos mais específicos, aprofundando um pouquinho mais sobre cada transtorno. Aqui é só para você conhecer e ter uma base geral de todos eles. Então, o transtorno do pânico são crises de ansiedade, a pessoa desenvolve medo das suas reações físicas e ela tem uma mudança comportamental muito grande, né? Os comportamentos da vida dela mudam. Então ela deixa de ir para o mercado, deixa de ir para o shopping, ela passa a ter muito medo das suas reações físicas, ela tem 3 medos centrais, que é o medo de morrer, o medo de enlouquecer, o medo de perder o controle do seu próprio corpo. Então, o tratamento evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, então tem saída. Esse é o primeiro tipo de transtorno mais conhecido, né? Um outro também que é tão conhecido quanto esse primeiro é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Que ele é marcado ali por uma preocupação excessiva em diversas áreas da vida. Então, o transtorno de ansiedade generalizado, além da preocupação excessiva, a pessoa experimenta muita tensão. A ansiedade ela não é específica para um assunto, né? Então a pessoa tem vários medos, várias preocupações, várias ansiedades ao longo do seu dia a dia, e isso acaba interferindo no seu curso de desenvolvimento. Então, na vida profissional, na vida pessoal, no lazer, enfim, todas as áreas da vida ela acaba refletindo uma pessoa muito ansiosa, e isso acaba interferindo no seu desenvolvimento. Nós temos também o transtorno de ansiedade social, que é relativo às interações. Aí tem 2 subtipos, né? A ansiedade social de desempenho, que é quando você está numa situação de avaliação, está sendo avaliado por outras pessoas, e aí a sua ansiedade aparece ali com o medo da crítica, com o medo de travar, o medo de falar alguma coisa errada, etc. Então é nesse momento de avaliação que a ansiedade social de desempenho aparece. A ansiedade social de interação aparece quando você está conhecendo uma pessoa nova, enfim, quando você precisa expressar algum incômodo para alguém, expressar para essa pessoa o quanto você não gosta do que ela fez, ou o quanto ela está te prejudicando com o que ela está fazendo, ou então quando você precisa dizer não para alguém, né? Alguém pede um favor, você precisa dizer não para essa pessoa, enfim. Todos esses sintomas, eles são característicos da ansiedade social. Lembrando sempre que o que determina um diagnóstico é a avaliação do psiquiatra, a avaliação do psicólogo, e isso é muito importante, passar por essa avaliação antes de fazer o autodiagnóstico, né? Nunca é o caminho o autodiagnóstico. Então é importante passar por uma avaliação inicial para perceber se essas dificuldades elas se tornaram paralisantes e incapacitantes na sua vida e ao momento do tratamento. Porque essas dificuldades em si, em algum nível todo mundo tem, entende?
O importante é você perceber se isso está sendo incapacitante para você. Isso vai determinar aí o diagnóstico. Um terceiro tipo de ansiedade é chamado de TEPT, não é? No nosso último manual de psiquiatria, o TEPT não se enquadra em um transtorno de ansiedade, mas eu discordo um pouco desse conceito, né? Eu acho que o TEPT é um transtorno de ansiedade. Vou explicar o que é o TEPT, né? É transtorno de ansiedade pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Então, aconteceu uma situação traumática que ameaçou ali a sua integridade física ou a sua integridade psicológica, e a partir daquele momento você ficou hipersensível a situações de medo, né? Então, todas as situações que lembram ou que têm semelhança com aquela situação traumática, elas voltam com muito poder para você e você acaba experimentando altos níveis de ansiedade, às vezes tendo crises de ansiedade inclusive. Então, esse medo fica muito exacerbado, a pessoa fica muito sensível a esses momentos também, e o TEPT ele acaba também interferindo no curso do desenvolvimento dos indivíduos, né? Ele pode aparecer, por exemplo, com pensamentos intrusivos, aparecer um pensamento invadiu ali sobre uma situação do passado, né? Pesadelos, flashes, palpitação excessiva. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por um assalto onde a sua integridade física estava em risco, digamos que ela foi assaltada numa moto, né? Os assaltantes estavam numa moto e aí de repente essa pessoa começa a desenvolver muita ansiedade, o batimento cardíaco acelera quando passa uma moto perto dela, né? O que a gente vai perceber aqui também? Toda a situação de integridade física, ela acelera o nosso coração, ela também modifica o nosso físico ali, né? Porque a gente está num estado em que a gente está lutando pela sobrevivência. Então o coração dispara, as mãos suam, etc. Isso acontece com todo mundo. O que você vai perceber no TEPT é que não existe a remissão dos sintomas ao longo do tempo. Então a situação traumática aconteceu, a pessoa vai passando os dias e vai continuando com aqueles sintomas, ao invés de diminuindo, que seria o natural, né, do processo. Enfim, esses três são os principais, né? Aí temos as fobias específicas, medo de avião, medo de elevador, medo de barata, etc., que são também relacionados a transtornos de ansiedade, né? Então é importante esse tratamento, porque principalmente alguns desses medos também podem ser limitantes na vida pessoal, né? Então isso é fundamental. Bem, aqui são alguns dos principais, né? Alguns dos principais transtornos de ansiedade. É lógico que tem outros transtornos, por exemplo, tem o TOC, né, que eu não citei aqui, é importante trazê-lo, que é marcado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, né? Então a pessoa tem um pensamento, ela está ali grudada àquele pensamento que a gente fala, né? Grudada ela está fundida, ela acredita muito naquele pensamento. Então vem um pensamento de que se ela não fizer algo, por exemplo, se ela não for para a rua com roupa vermelha, alguma coisa pode acontecer com a família dela. E esse é só um pensamento, mas esse pensamento gera tanta tensão, tanta apreensão nessa pessoa, que ela precisa repetir o ritual de sair com a roupa vermelha para que então não aconteça nada com a família dela. Enfim, o TOC também tem tratamento e também se enquadra aí dentro de um transtorno de ansiedade, tá? Então, só para vocês conhecerem os transtornos agora, e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais em cada um. Gostou do vídeo? Deixa seu like, comenta e compartilha aqui, e principalmente se inscreve no canal, tá? Eu tô cedendo esse tempinho aqui para vocês pra gente falar muito de ansiedade, então incentiva o crescimento do canal compartilhando e se inscrevendo aqui. Nos vemos na próxima semana, um abração!